Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, ou o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, obrigado por esse texto, pelo texto que vamos ler hoje. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós não estamos em locais onde é proibido falar do Senhor, onde é proibido ler a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é quem mantém a possibilidade de aprendermos, de crescermos no relacionamento contigo. Obrigado porque além da Tua palavra nós temos o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda a entender, que nos ajuda a aplicar, que nos ajuda a sermos incomodados para aquilo que pode transformar a nossa vida cada vez mais parecidos, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, obrigado. Nós estamos aqui juntos neste culto e queremos, ó Deus, ler a Tua palavra, saber o que o Senhor quer nos ensinar hoje, juntos aqui. E queremos, ó Deus, diante da Tua palavra, responder a ela em obediência ao Senhor, em entendendo o alerta do Senhor, em louvor a Ti. Então, que as nossas atitudes em resposta ao texto da Tua palavra expressem louvor ao Senhor. Que a nossa atitude ao buscar aquilo que a Tua palavra diz, receba, Senhor Deus, como honra também. Nós reconhecemos que o Senhor nos guia através da Tua palavra. Obrigado, porque nós acreditamos e sabemos que a Tua palavra vem, esse texto vem do Senhor, palavra do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, nós já vimos o capítulo 6 no começo dele, tá bom? Se você não viu, tá lá no YouTube, você pode ver. Ele vai falar um pouco sobre a questão, eu falei semana passada, sobre a questão do pecado. Ele vai falar então sobre essa primeira parte onde ele vai falar sobre libertos da escravidão do pecado. Tá? É sobre isso que ele fala nos versículos anteriores aí. Mas eu quero ler com vocês, você está aí no capítulo 6, volta o seu olhar um pouquinho antes, no capítulo 5, versículo 20 e 21. Na verdade eu vou ler só o 20. 5:20, está um pouquinho antes aí do capítulo 6. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, ainda quando mais abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Por que eu li esse texto? Nós vamos entrar já na introdução e eu quero que vocês lembrem desse texto, que a gente já viu algumas semanas atrás. Na verdade, tem mais de mês que a gente viu esse texto. Vou retomar o tema da carta. Paulo escrevendo aos romanos, à igreja de Roma, e no capítulo 1, ele declara para nós o que é o tema da carta toda. E o tema da carta toda é dizer para os irmãos ali de Roma o seguinte: as boas novas, ou o evangelho, está no capítulo 1, versículo 17, tá? As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante de Deus. O evangelho, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Como que Deus pode olhar para nós e dizer: você é justo. Você é justo. Você não. Você é justo. Como? Ele já introduz o assunto, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. E a gente viu um pouco sobre isso já, né? E eu não sei se você vai lembrar, mas no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que aquele cara, aquela pessoa, não só homem, mulher, qualquer um, criança, inclusive, que a sociedade reconhece como aquele cara mau, aquele cara bandido, aquele cara que faz as coisas erradas mesmo, que ele não está preocupado com nada. O apóstolo Paulo vai nos lembrar que essa pessoa,
ela está condenada. E a gente concorda, né? Todo mundo lê o texto lá e fala assim, eu concordo, Paulo, você está certo, acho que está condenado mesmo, né? Essas pessoas aí, elas são terríveis, né? Você olha para alguns casos na sociedade, nossa, né? Você vê algumas situações, eu vou te falar assim, puxa vida, essa pessoa é tão terrível, né? Puxa vida, como que ela ainda está aí, né? E aí a Bíblia diz que essa pessoa está caminhando para a condenação. Atualmente, condenada. Se ela morrer dessa forma, será condenada, é o que a Bíblia diz. Só que aí ele pega o capítulo 2 e 3 para dizer, porque aquele cara que tem uma vida tranquila, ele vai dizer, eu concordo com você, Paulo, aqueles ali são terríveis mesmo. Mas eu não faço mal para ninguém, eu tenho uma vida regradinha, eu nunca matei, nunca roubei, não tirei nada de ninguém, tento fazer o melhor possível com a minha vida. Aí a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos de Roma que esse também está condenado. Mas aí o judeu, ele vai virar e vai dizer assim, mas eu sou judeu, eu tenho a lei, eu sigo a lei de Deus. Deus nos deixou a lei no Antigo Testamento e eu sigo. Deus deixou para nós, o povo de Israel, a circuncisão, eu sou circuncidado, né? Nós temos a marca da aliança, então eu estou salvo. E o apóstolo Paulo vai dizer também, não. Estamos todos condenados. E aí, por que isso é algo para a gente pensar? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Deus é um Deus mau que deseja um rei absoluto, soberano, que deseja, ele se diverte condenando pessoas. Vou condenar aquele ali. Tá todo mundo condenado. Mas na verdade, não é isso que a Bíblia mostra para nós acerca de Deus. A Bíblia mostra que o problema da condenação humana, o apóstolo Paulo falou isso no capítulo 3, é o pecado. Por quê? Porque o pecado é a rebelião da criatura contra o seu Criador. O pecado não é só fazer uma coisinha, fiz isso aqui, os crentes falam que é pecado. É mais do que isso. Pecado não é isso. Pecado é, você entender, pecado é a rebelião contra Deus. Por isso que aquele maldosão está condenado. Por isso que aquele que se acha justo, o apóstolo Paulo falou, que só por ele mesmo, ele está condenado. E o apóstolo Paulo fala depois que mesmo o judeu, e o apóstolo Paulo era judeu, mesmo o judeu que segue a lei, se ele acha que seguir a lei vai ser o suficiente para torná-lo salvo, que Deus vai olhar para falar assim, esse cara é bom, eu preciso salvar esse cara. O apóstolo Paulo está dizendo, está condenado também. Porque não é com base nisso. Todos nós, lá no capítulo 3, todos pecaram e destituídos, estão separados da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Toda a humanidade está caminhando distante de Deus. É isso que ele vem falando todos os 3 capítulos do 1 ao 3. Por que eu estou voltando nisso? Porque nós vimos no capítulo 6 que Paulo vai dizer que nós fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. É isso que traz a salvação. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Estávamos escravos, éramos escravos do pecado. Todo mundo era manchado pelo pecado. E aí ele vai dizer que nós então fomos libertos da escravidão, e ele vai dizer como nós fizemos isso, capítulo 4 e 5, ele vai falar sobre a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, como Cristo fez. E aqui no capítulo 6 ele continua falando sobre isso, e ele vai falar sobre o pecado. Só que aí então, nós estamos livres então da condenação, se já fomos salvos, somos livres da escravidão do pecado, libertos, mas escravos é o que nós vamos conversar hoje. Nós estamos livres da escravidão do pecado, é o que o texto fala. E aí talvez alguém poderia dizer, então, os judeus poderiam dizer assim, então você já não tem mais a lei,
se eu não preciso mais segui-la, se ela já não é obrigatória, se ela não me traz salvação, então eu posso pecar? Essa é a pergunta. Versículo 15, você pode acompanhar aí ou você pode acompanhar aqui, tá bom? Ali é a NVT. Paulo começa o versículo 15 dizendo, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Irmãos, esse é o pensamento comum, né? Tudo que eu já expliquei ali. Não tenho nada me obrigando. Então, se eu não tenho mais aquela obrigação, então não preciso fazer. Parece que a gente vive mais ou menos assim. E aí alguém vai dizer, Paulo, então se não temos mais a lei para seguir, se ela não nos traz salvação, então eu posso pecar, porque a graça, né? Ela está aí, eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso decidir o que eu quiser, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu sou livre. Esse é um pensamento comum, esse era um pensamento comum na época, esse é um pensamento comum hoje. E Paulo vai falar sobre isso. Uma vez que a graça nos libertou da lei, eu falei para vocês, né? Essa ideia da lei, o povo de Israel tinha a lei de Deus. E aí nós vimos no versículo 20 ali do capítulo 5 que a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Por quê? Porque mesmo o povo escolhido de Deus, que tinha a lei de Deus, Deus se revelou a eles várias vezes, ainda assim, esse povo era rebelde contra Deus. O povo não conseguia cumprir a lei. Então a lei nos mostra o quanto nós somos pecadores. Como nós somos incapazes. Mas a graça mostrou que eu não ia conseguir mesmo, eu dependo de Cristo, então pela graça Ele me salvou, então eu estou liberto da lei. Então quer dizer que eu posso, então agora já eu posso pecar. Porque, Deus perdoa, Deus é bonzinho. Né? Essa é a pergunta. Esse é o pensamento inicial para nós. E, irmãos, eu quero conversar hoje com vocês um pouco sobre o pecado, de novo, né? Porque é a continuação do texto, não tem como parar o assunto. Mas eu preciso que a gente pense no pecado. Irmãos, o pecado é a rebelião contra Deus. Foi por causa do pecado que a humanidade se tornou condenada e condenável. Por causa do pecado. O único meio de sermos salvos é se o pecado for eliminado, isto é, perdoado. Então, fora isso, a condenação existe. Se o pecado é algo tão ruim assim, será que mesmo quando a gente foi liberto da escravidão do pecado e a gente não é mais condenado, Deus sim nos perdoa? Será que então nós devemos continuar pecando? Então o pecado, irmãos, é muito mais do que coisas que eu faço e deixo de fazer. Não é isso. Não é uma lista de coisinhas, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não é isso. Às vezes a tendência de fazer essas listas é porque é mais fácil de obedecer, né? Para saber se eu estou obedecendo ou não, eu faço um monte de listinha. Mas não é isso, irmãos. O pecado está ligado ao meu relacionamento com Cristo. Nós falamos isso na semana passada. Eu fui unido a Cristo. Então, se eu entendo que o meu Senhor, Ele é ofendido quando eu peco, será que eu devo continuar pecando? Mesmo que Ele vai me perdoar? É sobre isso, é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a resposta dessa pergunta. Paulo vai dizer de forma declarada, é claro que não. É claro que não, por quê? Vocês sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Vocês podem ser, eu separei aqui, escravos do pecado, e o pecado tem uma consequência, ele conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça, e essa ideia de vida de santidade, tá? Tá falando da santificação. Ele não está falando aqui de ser salvo por obedecer. Ele está falando, nós já somos salvos. Ele está mostrando dois caminhos possíveis aqui. Ou você está nesse caminho, ou você está nesse caminho. É disso que ele está falando, tá? Então, você pode ser escravo do pecado e esse caminho conduz à morte.
ou você pode ser escravo da justiça, obedecer a Deus, que conduz a vida de santidade, santificação e justiça. São dois caminhos. Mas aí ele vai dizer, então, eu esqueci de marcar ali, pecado que conduz à morte, obedecer a Deus que conduz à vida e justiça. Graças a Deus, porque antes, irmãos de Roma, como ele está falando para os irmãos ali de Roma, antes vocês eram escravos do pecado. Mas, agora, não. Agora vocês obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos, isto é, vocês estão seguindo os ensinos de Cristo. Aquilo que Cristo deixou para nós. Lembra que quando Cristo, lá em Mateus, ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. O apóstolo Paulo, os discípulos ensinando as Escrituras, eles estão transmitindo isso, o evangelho. E o apóstolo Paulo diz, agora vocês estão obedecendo de coração a este ensino de Cristo. Vocês estão vivendo isso. Isso, houve uma transformação de vocês saíram desse caminho e agora estão nesse caminho. Será que vocês estão livres? Será que vocês querem continuar fazendo aquilo que é ruim mesmo sabendo que vocês estão livres? Versículo 18. Estão livres da escravidão do pecado. Graças a Deus. Né? Interessante? Graças a Deus. Vocês eram escravos. Agora vocês obedecem de todo o coração. Graças a Deus. Estão livres da escravidão do pecado. E tornaram-se escravos da justiça. É interessante essa ideia, porque eu falei lá, libertos mais escravos, né? Nós temos na nossa mente a ideia de que escravidão é algo ruim. E é claro, o apóstolo Paulo está usando escravidão, ele vai falar já, eu vou ler com vocês, tá? Mas ele está usando isso só como um exemplo, só para ilustrar a ideia. Mas a gente tem na nossa mente que, puxa vida, eu achei que eu era livre, eu não era mais escravo do pecado. Aí ele fala, mas eu sou escravo da justiça agora? Que história é essa? Né? Irmãos, é interessante que o povo de Israel, eles tinham momentos da vida onde pessoas de dentro do povo, se ele estivesse passando, por exemplo, uma dificuldade financeira, se o campo dele não estivesse rendendo o suficiente e ele estivesse com alguma dificuldade, ele poderia se oferecer como escravo de uma outra família, ou de alguém com uma propriedade maior, ou de alguém que tenha mais recursos, e ele se oferecia como escravo e ele se tornava escravo daquela pessoa por 7 anos. Depois de 7 anos, aquele cara que pegou como escravo, ele era obrigado a liberá-lo, né? Deixá-lo livre, libertá-lo. E o interessante, eu sempre lia o texto lá e eu pensava assim, mas quem que vai aceitar isso, né? Porque o texto diz assim, mas se aquele que chegou no 7º dia, no 7º ano, ele não quer ser liberto, então ele vai fazer uma marca assim, assim, assado, para dizer que eu abro mão e eu vou sempre seguir eu vou sempre trabalhar para ele. Eu ficava pensando, quem é que faz isso, né? Porque a gente tem essa ideia de que toda escravidão é algo ruim, é algo castigo, é algo senzala, é chicotada. Mas no contexto aqui, imagina você ser escravo de um senhor bom. Um senhor que se importa com você. Um senhor que conhece as suas necessidades. Que você está servindo e este senhor se importa com a sua vida. Imagina como seria. Provavelmente você ia dizer, não, eu quero ficar sendo escravo desse senhor para sempre. E é mais ou menos essa ideia. Nós estamos livres do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Isso é só um exemplo, mas ele está usando essa imagem. Nós somos libertos, sim, do pecado. Mas nós somos livres para obedecer a Deus, para dizer não ao pecado. Antes não éramos, agora somos. Aí ele vai dizer isso aí. Ele vai dizer assim, eu uso o exemplo da escravidão somente para ajudá-los a entender tudo isso. Né? Só para que fique claro uma ideia, essa ideia de que nós éramos aprisionados pelo pecado. Nós éramos obrigados a fazer, entre aspas, o que o Senhor pecado mandou. Entre aspas, tá? Porque o pecado não é uma pessoa, o pecado vem de nosso próprio coração. Mas nós éramos obrigados a fazer, essa era a ideia da escravidão. Né?
Mas eu estou usando essa ideia da ilustração da escravidão por causa da natureza fraca do nosso corpo, da nossa mente. Ele fala isso de uma forma geral, da sua natureza humana é fraca, por isso que eu estou usando a escravidão para vocês entenderem. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. Irmãos, lembra que eu falei de dois caminhos? Um era escravo do pecado, escravizado pela impureza, pela maldade. Qual é o resultado disso? O que acontece? Como isso funciona? Quanto mais escravizado, mais você afunda nisso. No passado, vocês se deixavam escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar mais e mais no pecado. Íamos afundando, mergulhando, cada vez mais presos, cada vez mais amarrados ao pecado. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que a palavra de Deus diz. Mas agora, vocês saíram daquele caminho, vocês foram tirados daquele caminho que o pecado, que a condenação levava. Agora vocês estão num outro caminho, é isso que ele está dizendo. Louvado seja Deus, graças a Deus que vocês não estão mais naquele caminho. Agora vocês são escravos da justiça, então devem entregar como escravos a vida de justiça, né? Para que se tornem santos. Para que haja um aprofundamento também em santidade. Percebe que é um ciclo. Vocês estavam na maldade, cada vez mais afundavam na maldade. Agora que vocês são escravos da justiça, da vida de justiça, ou da vida de santificação, é um processo também de santificação. De cada vez mais lutando contra o pecado. Você é livre para dizer não para o pecado. E um processo então de santificação, a vida de justiça. E se tornando cada dia mais santos. Lutando contra o pecado, para a glória de Deus. Diante de tudo isso, antes de continuar o texto, que eu vou até o versículo 23, mas antes de continuar, só para talvez resumir um pouquinho desses pontos aqui, que eu vejo ali. Irmãos, existem dois caminhos. Existem duas formas de caminhar. Né? Qual é o caminho que eu estou? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer. Porque eu vou andar coerente com esse caminho que eu estou. Ou de escravo da justiça, ou de escravo do pecado. Qual é o caminho que eu vou? Qual é o caminho que eu estou? Né? Vamos continuar aqui. Versículos 20 em diante. Pensando nessa ideia de que existem dois caminhos, o apóstolo Paulo continua dizendo: quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Lembra o que eu falei semana passada? Imagina que por que nós pecamos hoje ainda? Porque nós éramos escravos da fazenda do Senhor Pecado. E o Senhor Pecado mandava a gente fazer, vai lá e faz isso agora. E aí Cristo veio e nos libertou, então nós saímos, não estamos mais na fazenda do Senhor Pecado, agora nós estamos na fazenda de Cristo. Mas o Senhor Pecado aparece ali do lado e fala assim, faz ali. Você é livre para dizer não. Mas ele fala assim, faz ali, você vai gostar. E aí você fala, não é verdade, acho que eu vou gostar. É mais ou menos essa ideia que a gente faz, que a gente tem. Você é livre, mas continua obedecendo. Né? Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres de fazer o que é certo, vocês não faziam. Vocês faziam o que o pecado mandava. Qual o resultado de fazer o que o pecado manda? Vamos falar de resultado. Qual é o resultado que o pecado traz? Por isso da condenação. Hoje vocês se envergonham das coisas que vocês costumavam fazer. Está falando para os irmãos ali que já não estão mais nesse caminho. Coisas que acabam em morte. Esse é o resultado. Qual é o resultado? Coisas que acabam em morte. O caminho do pecado leva à morte. Leva à condenação. Morte é mais do que morte física. Tá? É uma morte espiritual, morte eterna, é o que a Bíblia nos ensina. Agora, porém, vocês estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Tá? Agora existe um outro reinado aqui. Vocês fazem aquilo que conduz à santidade, é um outro estilo de vida, lembra? Dois caminhos, duas maneiras de viver. Fazem aquilo que conduz à santidade. Resultado disso? Resulta na vida eterna. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês foram colocados neste caminho
Então, será que devemos continuar pecando? Essa é a pergunta. Será? Se vocês não estão mais naquele caminho, olha aquele caminho para onde ele levava vocês. É isso que vocês querem? E aí a gente chega no último versículo que nós já lemos no início. Por quê? Pois, é sempre legal a gente lembrar. Por que o Paulo está falando isso? Desses caminhos, dessas maneiras, desses resultados. Porque o salário do pecado é a morte. O pagamento, sabe? O pagamento justo que o pecado traz, que a vida de pecado traz, que ser escravo do pecado traz, o pagamento que você merece é morte. Esse é o pagamento justo. Esse é o pagamento que você merece, que nós merecemos. Mas a dádiva, ou o dom gratuito de Deus, talvez seja uma tradução melhor em algumas versões, o dom gratuito de Deus, algo que Deus deu, que é exatamente o contrário de salário. Salário é algo que você trabalhou e merece. Então, o salário do pecado, da vida de pecado, seu pagamento justo é a morte. Mas aquilo que Deus te deu de graça, de forma gratuita, você não merecia, é a vida eterna. Em Cristo Jesus, através dele. Qual é o modo? Lá, voltando lá para o primeiro slide que eu mostrei, o segundo talvez, porque o primeiro era o texto. Mas eu não me vergonho do Evangelho, capítulo 1, versículo 16. Por quê? Porque as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é pela fé em Cristo. É isso que ele vai mostrar. Todos os capítulos, até ele chegar aqui. E ele vai deixar isso claro, irmãos. Então, nós temos dois caminhos, existem dois caminhos. Existem duas formas de caminharmos. Se existem dois caminhos, nós caminhamos de acordo com cada um deles. Para onde esses caminhos levam? Você já pensou em qual caminho você está, agora para onde esses caminhos levam? É isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. Eu quero caminhar aqui para o final. O que eu aprendo com isso? Eu coloquei duas coisas somente, que eu quero convidar você a pensar. A primeira, o ponto principal, que volta para aquela primeira pergunta ali do versículo 15 é: será que eu estou livre da lei? Posso continuar pecando? Posso pecar então? Sou livre, posso fazer o que eu quiser. O ponto principal não é se eu posso pecar. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós, é isso que a Bíblia está mostrando para nós. A pergunta não é essa. Não é se eu posso pecar. Eu preciso sentir o que o pecado significa. Eu preciso, além de entender, isso precisa entrar na minha mente, no meu coração. O que o pecado significa para Deus? E o que o pecado significa para Deus? Nós estamos falando de amor a Cristo, no meu relacionamento com Cristo. Eu comecei falando isso. Então a questão não é se eu posso ou se eu não posso fazer. Se eu sou livre ou se eu não sou livre. Se, tipo assim, se eu pecar agora, eu sei que Deus não vai me condenar, porque Ele já me salvou em Cristo. A questão não é essa, a questão é: será que eu posso? Será o que é o pecado? Eu devo pecar mesmo? O pecado, irmãos, eu estava lembrando enquanto eu pensava nesse texto, né? Essa rebelião contra Deus, e eu fiquei tentando imaginar. Uma vez eu ouvi, eu não lembro agora como era direito, mas eu lembro de eu ter ouvido uma história de uma família. Eles pegaram um cachorrinho para criar, bonitinho, cachorrinho, fofinho, sabe aquele assim, bem fofinho, que você pega assim, belezinha, né? Tudo bonitinho. E aí eles criaram aquele cachorro, tinha a filhinha deles, né? Tão ali bonitinho. E aquele cachorro foi crescendo, era amigo e brincava com todo mundo e tal. E era alegria, chegava em casa, banando o rabo, aquela coisa legal. E de repente aquele cachorro teve raiva. Doença, raiva. E ele foi para cima dos membros da família, colocando em risco a vida da família. Qual é o resultado? O que a gente vê aqui? Que aquele cão,
A raiva não tem cura, né? O cachorro, inevitavelmente, ele vai morrer. O animal em si. Geralmente se sacrifica. Mata esse cachorro, porque para ele até não transmitir, ou sei lá, outra coisa, mas ele precisa ser morto. Porque ele agora está indo contra a família. Mas é difícil você lidar com essa ideia daquele cachorrinho fofinho que cresceu com a gente, de repente ele está ali rosnando para você, mostrando os dentes e pensando em atacar a sua filha, o seu filho. E eu pensando nessa história, me veio essa imagem do pecado, né? O pecado é essa rebelião contra Deus. Deus, o Criador. Deus Todo-Poderoso, Deus bom, se importa conosco. E a rebelião, o pecado é essa rebelião maldosa contra Deus, que vai na direção contrária dele, né? Então, eu preciso entender isso. Então, se a pergunta é, será que eu posso continuar pecando? Pensem na resposta. O que é o pecado? Para Deus, do seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que se você pecar, se nós pecarmos, e nós nos arrependemos, confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele fala isso lá em 1 João. Sabendo disso, eu posso pecar? Posso, no sentido de que eu sou capaz de pecar. Sim, eu sou capaz. Não só sou capaz, mas faço isso todo dia. Agora, a pergunta de hoje é, será que tudo bem? Aí eu preciso entender como o pecado é algo. Eu preciso entender de forma real para mim. Como o pecado é algo que ofende o meu Deus, esse Deus que me amou, que se entregou por mim. Nós cantamos, nós celebramos, nós encenamos através da ceia esse amor. O pecado é essa ofensa declarada contra o nosso Deus, contra esse amor de Cristo. Né? Será que eu devo? Essa é a pergunta. E o segundo é, sou grato a Jesus porque Ele me tirou do caminho de destruição. Ele mostra que existem dois caminhos. Um caminho é a vida normal. Eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou seguir a lei, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou ser salvo. Isto é orgulho, eu acho que eu consigo sozinho. Mas a Bíblia me mostra que eu não consigo sozinho. O resultado disso é morte, condenação. E o Senhor, por graça, nos salvou, né? Ele levou o castigo em nosso lugar, então eu sou grato a Ele por ter me tirado desse caminho de destruição, pensando por esses dois lados, louvado seja o Senhor. E para a gente encerrar aqui, para a gente pensar durante a semana, eu vou convidar você a avaliar, né, o que significa o pecado, o que eu sinto que o pecado significa. O que é para mim o pecado diante de Deus? Eu entendo, irmãos, nós temos boas teorias de acordo com as Escrituras. Nós temos. Tá? Nós estudamos a Bíblia e nós entendemos que o pecado é errar o alvo, é transgredir a lei. Todas essas expressõezinhas de pecado Mas a gente precisa ir mais a fundo sobre o que o pecado representa para Deus no meu relacionamento com Ele. E aí, diante disso, dessa avaliação do meu coração, eu pedi ajuda para o Senhor. Se eu perceber que eu não acho que o pecado é tudo isso, eu preciso pedir, Senhor, me ajuda a perceber. Me ajuda a perceber. Me ajuda a entender. Me ajuda a sentir. Me ajuda. E aí agradecê-lo, tanto pelo perdão, mas também porque Ele se importa com a sua vida nesse sentido, né? Tanto se importa conosco que Ele nos deixou esse texto para nos ensinar, né? Para nos fazer aprender. Ok? Que o Senhor nos ajude. Eu quero orar por nós.